Eu quero falar também um pouquinho sobre as mudanças que acontecerão no Congresso Nacional por conta de pessoas que eram parlamentares e que foram eleitas agora. Bruno Pinheiro é quem vai trazer os detalhes para a gente. Quantas são? Quantos parlamentares foram eleitos? E agora a gente acompanhará a dança das cadeiras. Hein, seu Bruno? Bem-vindo. A gente já tem, inclusive, algumas artes para tentar entender e ilustrar isso tudo. Ótima semana a você, Evandro, a quem nos acompanha já de volta aqui na capital federal. Eu já contava esses dias aí em São Paulo que entre os parlamentares, cerca de 8 estavam disputando uma cadeira de vereador. E um conseguiu se eleger a vereador lá em Sergipe. Esse vai assumir a cadeira de vereador, o que chama a atenção, um deputado federal acabar se tornando vereador. Então, só para a gente ver então essa arte aí, como fica essa representatividade entre os parlamentares e também as legendas que mais tiveram esse aumento, inclusive entre os parlamentares que foram eleitos na noite de ontem, quando foi divulgado justamente esse resultado eleitoral. Para a gente entender, o PSD aumentou de 654 para 878, o Republicanos aumentou de 211 para 430, isso olhando entre 2020 e 2024, o Partido Liberal chegando a 510, a legenda do presidente Lula, o PT, dentro do PT, chegando em 245, um número de 65 prefeituras. Esse número aumentou e para a gente ver que tinha 68 deputados e senadores que estavam disputando no primeiro turno. 8 foram eleitos e 14 vão para o segundo turno disputar essa eleição nas capitais, o que ainda, a partir de hoje, começa uma nova eleição. Então, diante disso, com esse número de 8 que já foram eleitos, começa uma reviravolta dentro do Congresso Nacional. Quem estava na suplência começa a se articular para assumir já a partir do ano que vem, logo após esse recesso. E aí, no final de semana, a gente vai ver como será então, lá no segundo turno, como será esse resultado, se esse restante também, se os outros parlamentares que estão nessa disputa vão conseguir êxito. Agora, olhando a força do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele conseguiu eleger com a maioria de votos e com essa articulação em Alagoas, conseguiu eleger JHC com cerca de 82% dos votos. Foi uma articulação também dentro ali da região de Arthur Lira, reduto eleitoral que também se justifica essa ausência aqui nas últimas semanas, nos últimos 50 dias, esse esvaziamento do Congresso Nacional, justamente essas articulações para conseguir eleger os seus aliados, em algumas regiões conseguindo um número histórico. Renan Calheiros tinha um candidato do outro lado, que era a oposição ao candidato de Arthur Lira, atual prefeito de Maceió, JHC, e conseguiu esse número de 82% aproximadamente da vitória. Então, agora a gente fica de olho sobre esses nomes que vão chegar, 8 que foram eleitos, automaticamente 8 suplentes. E aí lá no segundo turno também qual será o resultado. Mas é uma alteração significativa que interfere inclusive aqui na presidência da República. Estão de olho se haverá uma alteração, uma reorganização tanto na esplanada quanto em algumas secretarias aqui da presidência da República diante do resultado eleitoral divulgado durante este final de semana. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. E aí, hein, seu Fábio Piperno, como é que você avalia essa dança? Essa dança é muito interessante, né? Porque pegar o final do que o Bruno disse, né? Você vê, o Arthur Lira, então, ele praticamente se muda aí lá para Maceió, para fazer a campanha de um prefeito que já estava eleito. Todo mundo sabia que João, João Henrique Caldas, o Eduardo, o prefeito lá do Recife, o João Campos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o de Macapá, o doutor Furlan. Então, esses aí, não havia cabo eleitoral no planeta, podia puxar o Papa, o Lula, o Bolsonaro, ninguém ia mexer em relação a eles. É óbvio que era um cenário diferente do governador Tarcísio. Ele teve que entrar em campo porque qualquer pontinho a mais, a menos, podia mover as pedras aqui nessa eleição. Mas o fato é que, primeiro, a gente vai ter que saber quem serão os suplentes, porque em algumas cidades
São vários aí os deputados envolvidos, aqui em São Paulo mesmo, né? Em São Paulo, Porto Alegre, Natal, em Cuiabá. Há deputados federais envolvidos nisso, tem deputados importantes. Agora, independentemente disso, Evandro, o mais importante é esperar a abertura das urnas para ver como é que vai ser a dança de cadeiras dentro do governo. É lá onde eu acho que o impacto vai ser maior. Já passou do momento do presidente avaliar algumas mudanças no seu ministério e provavelmente ele vai privilegiar os partidos do Centrão, que fazem parte da base governista.